Fala, meu irmão! Estamos aqui trabalhando ao longo desses vídeos aí, dessas semanas, o tema sobre como você pode se preparar para o casamento. E hoje nós vamos chegar ao nosso último vídeo sobre esse assunto. Cara, mas vai ser muito da hora. Nós vamos falar hoje sobre espiritualidade, que é uma coisa muito importante. A gente precisa se preparar espiritualmente para o casamento. Estamos aqui novamente com o Pastor Barba. E aí, pastor, como é que é isso? Como é que eu me preparo espiritualmente para o casamento? O que dá para eu fazer? O que eu preciso fazer, né? Bom, você precisa, como a gente tem falado ao longo dos vídeos, treinar. Tudo é um condicionamento. Para você chegar preparado do casamento, claro, você não vai chegar a 100%. Mas nessa área, você pode sim chegar a 100%, cara. É claro, sempre vai ter como você melhorar, mas dá para você chegar bem na fita. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando das práticas espirituais que todo cristão precisa ter. A gente está falando sobre você crescer em conhecimento de Deus, você crescer espiritualmente. Só que quando você está falando de se preparar para o casamento, você está falando de crescer espiritualmente não só para você. Você está pensando já em ser o sacerdote da sua casa. A gente falou no outro lado sobre... a gente falou no outro vídeo sobre ser o provedor, né, na área da finança. Então eu preciso também ser o provedor nessa área espiritual, seria isso? Exatamente. Então assim como eu provenho o alimento, eu levo o arroz, o feijão para dentro de casa, eu preciso também levar Deus para dentro da minha casa. Então eu preciso ser aquele que tem alimento suficiente para mim e para minha esposa e futuramente para os meus filhos. Então sou eu que vou ter que estar preparado para derramar uma porção de Deus sobre a vida da pessoa. E como é que eu vou fazer isso se eu não tenho? Então como é que eu vou ser o provedor da minha casa espiritualmente se eu não sei orar, se eu não sei ler a Bíblia, se eu não sei ter um devocional, se eu não sei ensinar outra pessoa sobre aquilo? É claro, você não precisa ser um professor de escola bíblica dominical, você não precisa ser um teólogo e tudo, mas você precisa ter algo dentro de você de Deus. E ter algo dentro de mim, de Deus, só através do relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter um tempo de devocional. Eu preciso gastar tempo em oração, porque senão como é que eu vou ensinar a minha esposa a orar? Como é que eu vou ensinar a minha esposa a ler a Bíblia? Ou ler a Bíblia com ela, ou ensinar alguma dúvida que ela tem. Isso quer dizer que a sua esposa não possa fazer isso, te ensinar alguma coisa da Bíblia? Não, mas como a gente já disse, o vídeo é para você, cabra macho. Então você precisa tomar e assumir a sua postura, a sua posição, e a posição que Deus espera que você assuma. O homem foi criado para ser o sacerdote do lar, então você precisa retomar isso. Então cara, lá em casa minha esposa, ela sabe muito da Bíblia. Mas eu sou o sacerdote. Eu tomo minha postura, eu puxo algumas coisas, é claro. Ela também vai fazer a parte dela, porque ela está sobre a mesma missão que eu. Sim. Mas a responsabilidade é minha. De acordo com as Escrituras, no grande dia, sou eu que vou apresentar a minha família para o Senhor. Falando assim, ó, Senhor, tá aqui a Ellen, a Ana Luísa e o Miguel. Estou entregando para o Senhor. Biblicamente é isso que vai acontecer. Então a responsabilidade é minha. Eu preciso estar. Então eu preciso cultivar uma vida de oração, eu preciso cultivar uma vida de leitura, de estudo da palavra. Não é só pegar um plano bíblico de ler a Bíblia no ano todo. Pode fazer isso, beleza. Mas estudar a Bíblia é diferente. É parar, ler, entender o que está sendo falado. Eu preciso perguntar pro texto o que ele está querendo dizer. O que está acontecendo ali, entende? Para eu poder explicar para minha esposa, para eu poder aplicar aquilo para minha vida. Porque a Bíblia, ela é viva e ela tem aplicabilidade para tudo. Só que eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Porque no dia mal, é isso que vai sustentar. No dia que a finança não sustentar, no dia que o relacionamento não sustentar, no dia que a fidelidade ficar meio bambeada, o que vai sustentar é a espiritualidade. Aí a gente pode fazer o caminho inverso. Para todas as outras coisas. Acertar o restante. Exatamente. Então, se eu tenho uma espiritualidade firmada, vai ser fácil ser fiel. Eu acho legal a gente, né, entender a nossa responsabilidade, né, como você falou, porque eu vejo que tem muita gente hoje querendo terceirizar.
Talvez a gente Exatamente. está num mundo que a gente terceiriza bastante, né? Não, fala, eu vou pagar alguém para fazer isso, para fazer aquilo, aquilo outro. Só que essa responsabilidade de trazer o alimento espiritual para o lar é nossa, tipo, é de nós homens. Então, às vezes a gente espera, por exemplo, que o professor de criança da igreja ensine o meu filho. Exatamente. Mas na verdade sou eu que tenho que fazer isso. Exatamente. E aí a gente precisa, né, tá apto, né, a ensinar a esposa, a ensinar os filhos, né? Então já treinando para falar com crianças. Por isso que eu lancei o vídeo do Gigante Fujão. Assista lá, muito eu bom. falando sobre crianças. Recomendo. Na verdade, falando para crianças. Tentando. Mas assim, é uma coisa da hora. A gente já tem que pensar além do alimento para mim, mas pensar em como eu vou compartilhar isso com outros. E como eu vou falar de uma forma que a mulher vai entender, que a criança vai entender. Exatamente. E isso é tão legal, Thiago, porque quando você começa a entender isso, fica fácil até para você evangelizar. Eu vejo muita gente falando assim, eu não sei evangelizar. É simples, cara, cultive uma vida de prática devocional, de espiritualidade com Deus, que vai ser natural. Não tem como ter um encontro com Jesus profundo e não falar desse encontro. A mulher no poço de Samaria, ela não era uma evangelista, ela não era uma missionária. Mas ela teve um encontro tão profundo com Jesus que ela foi para a cidade e falou assim, olha, eu encontrei o Messias. Né? André também teve um encontro com Jesus e falou assim, olha, eu encontrei o Messias, vocês precisam ir lá ver. Eu conheci. Você precisa conhecer ele. Então assim, Pedro e João tiveram um encontro tão profundo com Jesus que quando eles curam o coxo na Porta Formosa, que os sacerdotes chamam ele e falam assim, ei, vocês não podem mais falar de Jesus não. Os sacerdotes falam assim, cara, esses caras são diferentes, eles estiveram com Jesus. E a resposta de Pedro e João para eles foi assim, cara, a gente não pode deixar de falar sobre o que a gente ouviu e viu. Então se você ouve de Deus e vê Deus, é impossível você não falar para outras pessoas, principalmente para sua família. Então lá em casa, por exemplo, algumas vezes eu tô lá de bobs, assim, pensando e de repente a Ana Luísa chega e fala assim, pai, e isso aqui? O que as pessoas queriam fazer e tal, não sei o que, e por que ele tá falando desse jeito? E aí às vezes eu falo, né? Eu tenho que estar preparado. Se eu nem leio, se eu nem souber do que ele tá falando, Sabia nem que esse texto existia, né? fica difícil. Eu não preciso ser um teólogo para saber responder, mas se eu já li aquilo, eu vou saber. Então assim, é isso, cara. Estude, busque a Deus, ore, pague um preço. Essa expressão é engraçada, né? Pague um preço. Na realidade, eu vou até mudar. Cara, não pague preço nenhum, só relacione com Deus, que você vai estar apto para alimentar outras pessoas, principalmente a sua esposa e a sua família. Isso aí, galera. Da hora. Então esteja preparado aí a levar esse alimento espiritual para sua família. Entenda, isso é função sua. Cara, foi muito legal, muito da hora todos esses encontros que a gente teve, todas essas conversas, esses bate-papos. Espero que isso te ajude para que você entre bem mais preparado para o casamento, que seja um tempo muito bom na sua vida, que você cresça muito durante isso. E é isso aí, cara. Se perdeu um vídeo anterior, dá uma olhada lá, assista esses vídeos porque com certeza vão abençoar muito a sua vida. É isso aí, fique com Deus e lembre-se sempre, homem que é homem tem o caráter de Cristo.